Olá, pessoal! Nós vamos iniciar a nossa aula número 18. Nessa aula, a gente vai tratar de 3 filos, o filo Sipúncula, o filo Echiura e o filo Priapulida. Esses filos são filos ainda pouco conhecidos e, por conta disso, eles são tratados como sendo filos menos importantes ou menores, ou mesmo inferiores. Então, vocês vão encontrar esses filos tratados num capítulo à parte, geralmente nos livros de zoologia de invertebrados, porque a filogenia desses grupos ainda não é completamente conhecida e também por conta da carência de estudos com relação a esses animais. Bom, Sipúncula e Echiura são protostômios, mas as relações filogenéticas desses 2 filos dentro dos protostômios ainda não é totalmente compreendida. Eles apresentam vários aspectos semelhantes, esses 2 filos, e habitam hábitats similares. Por conta disso, eles são sempre tratados juntos e, geralmente, os zoólogos que estudam um grupo também estudam o outro. Mas não se sabe exatamente qual a relação nem entre esses 2 filos. Tratando especificamente dos cipiculídeos, há aproximadamente 250 espécies descritas, essas espécies pertencem a 17 gêneros. São conhecidos comumente como vermes amendoim por conta do formato do corpo desses animais. São bentônicos e exclusivamente marinhos. Eles medem de 1 a 50 centímetros, mas há uma variação dentro desse tamanho. E uma característica importante desse filo é que o celoma é bem desenvolvido, eles apresentam características assemelhadas a anelídeos, no entanto, eles não têm segmentação, o celoma não é segmentado. O corpo, ele se divide em uma parte que é chamada de introverte, essa parte ela é retrátil e é onde se localiza a boca. E há um tronco largo, como a gente pode observar nessas figuras aqui. Então, o tronco é bastante largo e a introverte é essa região aqui que possui os tentáculos na extremidade. Os tentáculos, eles são classificados em 2 tipos. Então, há tentáculos que são chamados de tentáculos periféricos, quando eles surgem ao redor da boca, e há também alguns indivíduos que possuem os tentáculos surgindo a partir do órgão nucal, e aí são chamados de tentáculos nucais. Como eu falei antes, a boca ela fica na base dos tentáculos. Uma outra coisa que a gente pode observar nessa imagem também, que é uma característica importante desses animais, é que o ânus se localiza na região anterior dorsal. O celoma, ele forma a cavidade corporal, como vocês já sabem, e essa cavidade corporal nesses animais tem uma série de funções importantes. Basicamente, a maior parte da fisiologia do animal ocorre na cavidade corporal. Então, essa cavidade ela é preenchida por um fluido, esse fluido provê a circulação dos nutrientes e a distribuição desses nutrientes para as diversas partes do corpo. Associada ao celoma, há uma musculatura. Essa musculatura também funciona como um esqueleto e essa musculatura, juntamente com esse fluido que preenche o celoma, acaba atuando como um esqueleto hidrostático que promove também a locomoção do animal e a protração do introverte. Como eu falei, a circulação ela se dá por movimento do fluido que preenche a cavidade celômica. As células sanguíneas contêm pigmentos. O pigmento encontrado no sangue desses animais é a hemoeritrina. Esse pigmento, ele tanto armazena como transporta o oxigênio. E há também a presença de células urnas. Essas células elas são super importantes para a excreção do animal. Elas estão presentes nesse fluido da cavidade celômica e elas atuam acumulando dejetos e células mortas. As trocas gasosas, provavelmente, ainda não é estabelecido, mas os estudos apontam para os tentáculos como sendo o local de ocorrência das trocas gasosas nesses animais. Como que se dá, então, a protração da introverte? Os tentáculos que formam essa estrutura possuem uma cavidade.
Essa cavidade é preenchida por um fluido e esta cavidade ela está associada a sacos que são chamados sacos de compensação. Esses sacos também possuem uma cavidade celomática preenchida por um fluido. Então, o que acontece para fazer com que esses animais se locomovam? Aliás, para que a introverte se protraia? Ocorre a musculatura que envolve esses sacos de compensação contrai, promove uma pressão nesse saco de compensação e faz com que o fluido que preenche essa região seja direcionado para os tentáculos, fazendo então com que toda essa estrutura, o introverte, se protraia para fora. A digestão, a excreção e a osmorregulação. Então, o trato digestório ele é em forma de U, por isso vocês observaram naquela imagem que o ânus está localizado na região anterior, porque ocorre um dobramento do trato digestório e o ânus acaba sendo projetado para a região anterior. Os excretas nitrogenados, eles se acumulam nesse fluido celômico e eles são expelidos pelos nefrídeos, mas também há um papel importante das células urnas nesse processo. E eles não apresentam problema de osmorregulação porque o fluido corporal desses animais apresenta uma tonicidade praticamente igual à do ambiente, ou seja, é isotônico com relação ao meio que circunda, que é água salina. O sistema nervoso, então, eles possuem um gânglio cerebral, esse gânglio é localizado no introverte, e há um cordão nervoso ventral que se estende por toda a parede do corpo. Eles possuem receptores sensoriais na epiderme, principalmente nos tentáculos. Esses receptores auxiliam também na captura de alimento. E algumas espécies apresentam órgãos nucais, como a gente viu naquela imagem no início. Esses órgãos possuem quimiorreceptores. A reprodução desses animais. Então, a reprodução ela pode ser assexuada. No caso da reprodução assexuada, vai ocorrer por fissão transversal, então o corpo do animal se divide e também o corpo do animal se divide e cada uma dessas partes se regenera e dá origem a um animal adulto. A reprodução sexuada também ocorre, eles são dioicos e a fertilização é externa. Os gametas, eles são produzidos temporariamente, eles não têm órgãos que ficam permanentemente responsáveis pela produção dos gametas. Então, ocorre um espessamento do peritônio, que é o tecido que reveste internamente essa cavidade celomática. Nesse espessamento, há a formação de uma gônada temporária e a formação, então, dos gametas. Os gametas são liberados através dos nefrídeos. Então, além da excreção, os nefrídeos também têm função de liberar os gametas e no ambiente externo ocorre a fecundação. Então, a fecundação ela é externa. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, depende da espécie. No caso do desenvolvimento indireto, há a formação de um estágio larval livre natante. Então, se a gente observar aqui, essa imagem ela representa uma larva. Essa é uma larva chamada de larva pelagósfera. Essa larva, na verdade, já é um segundo estágio larval do desenvolvimento desses animais. Então, há um primeiro estágio larval, que é uma larva trocófora. Essa larva sofre uma metamorfose e ocorre, então, a formação desse segundo estágio larval. Uma coisa que eu gostaria que vocês observassem nessa imagem, que dá para ver muito claramente, é esse dobramento do trato digestório em formato de U. E o ânus, então, sendo deslocado para a região mais anterior do corpo. A anatomia interna, então, desses animais, a gente pode observar nessa imagem. Então, aqui está localizado o introverso. E vocês podem observar, então, a presença dos tentáculos. A boca fica nessa região mais basal aqui dos tentáculos. Uma coisa que é importante observar também é o trato digestório, novamente ressaltando em formato de U. É possível observar os músculos que atuam na protração e na retração do introverte.
Há também aqui a gônada temporária, como eu expliquei anteriormente, que se forma para a produção dos gametas, o nefrídeo e o nefridióporo também na região anterior, e os cordões nervosos. E aqui na base do introverte há os gânglios cerebrais. Essa daqui é uma imagem mostrando um animal como ele é observado no ambiente. Então, passando para os equiurídeos agora. O termo equiurídeo vem de ex, que significa forma de serpente. Então, esse grupo apresenta aproximadamente 135 espécies descritas. Eles são celomados, também não segmentados, e assim como o filo que nós tratamos anteriormente, eles também apresentam características semelhantes a anelídeos. São bentônicos, vivem exclusivamente em ambientes marinhos ou salobros, e a superfície do corpo, ela apresenta uma característica de verruga ou ainda pode possuir cerdas. O plano corporal desses animais é dividido em probóscide, então há uma probóscide pré-oral na região anterior, como vocês podem ver nessa imagem, e uma segunda parte do corpo que é o tronco. O tronco é expandido. No entanto, uma característica interessante é que a probóscide ela pode atingir até 2 metros de comprimento, e ela geralmente é muito maior do que o tamanho do tronco. Então, nessa imagem, a gente pode observar, além da probóscide, a presença das cerdas que revestem o corpo, há papilas também, aqui o nefridióporo, ou seja, os poros de excreção dos nefrídeos, e o ânus desse animal fica na região posterior. A alimentação. Bom, a alimentação ocorre por meio da probóscide, vocês já estudaram essa estrutura em outros grupos. E o que acontece é que a probóscide ela se estende sobre o sedimento e captura partículas alimentares presentes nesse sedimento. Então, o animal, ele geralmente fica o tronco enterrado e apenas a probóscide fica exposta no sedimento. A probóscide tem uma região mais próxima ao tronco, que é chamada de calha. O alimento, então, é capturado por muco, que é produzido pelas células da epiderme da probóscide, e então direcionado para a boca. O trato digestório é longo, enrolado, a boca fica bem na base da probóscide e o ânus, como eu mostrei na imagem anterior, fica na região posterior do corpo. Eles possuem um sistema circulatório fechado, no entanto, esse sistema não apresenta um órgão bombeador. O sangue é incolor, não há pigmentos, e o transporte desse sangue ocorre por meio de vasos. Como não há um órgão que bombeia esse sangue, na verdade, o que promove a circulação é a contração da musculatura do próprio celoma e mesmo a contração da musculatura dos vasos. O fluido celômico possui células vermelhas, então o sangue não tem pigmentação, mas há a presença de hemoglobina no fluido celômico. E as trocas gasosas, elas ocorrem no intestino posterior, então o intestino posterior desses animais acaba sendo preenchido por água, então ocorre a entrada e saída de água através do ânus e isso promove uma constante oxigenação do intestino posterior. Então, muito provavelmente, as trocas gasosas ocorrem nessa região do corpo. A excreção ela pode ocorrer por metanefrídeos, mas há a presença de estruturas que têm um papel importante na excreção desses animais, que são as vesículas anais. Os nefrídeos, parece que eles praticamente atuam no recolhimento dos gametas, eles não têm uma função muito efetiva na excreção. As vesículas anais, sim. Então, elas são sacos ocos, localizados próximo ao ânus. Eles recolhem os dejetos provenientes do fluido celômico e deslocam esses dejetos para o intestino e posteriormente para o ânus para a eliminação. As vesículas anais também podem funcionar nas trocas gasosas. E eles também não possuem problemas de osmorregulação, porque da mesma forma que o filo anterior, eles estão num ambiente que não causa nenhuma dificuldade para o controle osmótico do corpo.
O tecido nervoso, o sistema nervoso, então, é um anel formado por um anel nervoso anterior. Esse anel se estende ao redor do trato digestório e em direção à probóscide. Há um cordão nervoso ventral que também se estende por todo o corpo. Eles não possuem órgãos dos sentidos, no entanto, há quimiorreceptores. A reprodução, então, desses animais. Até o momento não foi observada a reprodução assexuada nesse grupo. Então, há relatos apenas de reprodução sexuada, eles possuem sexos separados. Os gametas são produzidos numa região específica, gonadal, e são liberados também pelos nefrídeos. E a fecundação é externa ao desenvolvimento indireto com a formação de uma larva do tipo trocófora. Essa imagem aqui é só para ilustrar um animal adulto desse grupo com a probóscide estendida. E é importante vocês observarem a proporção de tamanho da probóscide em relação ao tronco. Uma curiosidade desse grupo é observada na família Bonellidae. Essa família apresenta um dimorfismo sexual muito evidente. Então, a fêmea ela é muito maior do que o macho. A fêmea chega a atingir 2 metros de comprimento e o macho tem apenas alguns milímetros de comprimento. Esse macho, inclusive, é chamado de anão. E ocorre uma situação muito interessante porque a determinação do sexo ela é controlada por fatores ambientais. Então, a larva, quando é formada, ela pode se fixar próximo ao corpo de uma fêmea adulta ou não. Se ela se fixa próximo ao corpo de uma fêmea adulta, especialmente na região da probóscide de uma fêmea adulta, essa larva vai se desenvolver no indivíduo macho. Se ela se fixa longe de uma fêmea, no substrato, por exemplo, ela vai se enterrar e desenvolver um organismo adulto fêmea. Então, há na probóscide das fêmeas adultas hormônios que sinalizam, então, o desenvolvimento desses indivíduos e a formação ou a orientação para indivíduo macho ou indivíduo fêmea. Então, rapidamente, nós vamos tratar do filo Priapulida. Esse filo é muito pouco conhecido, muito pouco estudado. Há 16 espécies descritas, inclusive há uma espécie conhecida no litoral brasileiro. São vermes de forma cilíndrica, são bentônicos, eles tanto podem adquirir o alimento através de cavação, como também de predação. Medem de 10 a 30 milímetros, então são animais bem pequenos. E a biologia geral desse grupo não é conhecida, embora eles sejam animais muito antigos, eles datem do período cambriano. Não se conhece também a sua importância ecológica, mas sabe-se que eles fazem parte da dieta de peixes demersais. Então, essa figura aqui, na verdade, é um desenho que representa esse animal. É difícil encontrar fotos do animal vivo ou do animal no ambiente natural, porque, como eu falei, eles são pouco conhecidos. Mas eles despertam a curiosidade dos pesquisadores justamente porque são animais muito antigos. Seria interessante compreender por que animais tão antigos ainda conseguem se manter no ambiente e se eles conseguem, se eles estão ainda presentes no ambiente, certamente eles têm uma função ecológica, alguma função importante que ainda não foi conhecida. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de tratar nessa aula. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.